E eu aqui, e hoje nós estamos aqui para falarmos sobre o 13º Guerreiro de 1999, dirigido por John McTiernan. Mas antes disso, eu peço para você dar um like, se inscrever, apertar no botão de sininho para ter mais notificações. Então é isso aí, vamos lá! Muito bem! Lançado em 1999, o 13º Guerreiro é mais uma forma de se contar a história do Beowulf, né? Aqui o Beowulf não é um alienígena que não tem nem o nome do Beowulf. Aqui o Beowulf pelo menos se chama Beowulf, mas ele não é o protagonista. O protagonista é o Ahmed, que é interpretado pelo Antônio Bandeiras, né? Que hoje eu vou falar de cara que eu noto uma coisa nessa atuação que é um pouco complicada, assim. É muito sutil, mas dá pra perceber que o Antônio Bandeiras tá muito desconfortável nesse papel, né? Não sei apontar exatamente, é difícil pra mim apontar exatamente que momento que isso começa a ficar claro, mas é nítido que que ele não tá confortável. É diferente, por exemplo, do personagem não estar confortável, como se ele mesmo, o próprio Antônio Bandeiras, não estivesse confortável fazendo personagem, né? Esse filme também tem uma história curiosa, né? Ele já é um filme com orçamento bem robusto para a época, né? Era 85 milhões e passou dos 100 milhões depois de o filme ser concluído. Então, é um filme que gastou muito dinheiro. Agora, quando a gente parte agora para a sinopse dele, bom, o Ahmed, ele é um poeta muçulmano e isso já é conhecido, ele é um personagem histórico de verdade, né? Eu acredito que ele não tem nada a ver com a história do Beowulf mesmo, no entanto aqui ele tem. E ele tem um affair com uma mulher casada, no entanto o marido dela era muito poderoso e convenceu ali o governante a isolar ele e tornar ele um tipo de mensageiro, um embaixador, né, para o reino ao norte do reino. Então ele vai para o norte e nesse norte, né, vindo para o sul, né, equivalente ao sul, né, vem o grupo do Beowulf, interpretado aqui pelo Vladimir Kulik. Eles vêm para enterrar, né, para tacar fogo no barco ali, onde tem um rei deles. O que é no mínimo esquisito, porque faz sentido os vikings irem então para o sul, faz porque eles viajavam muito, né? Mas o que é esquisito é eles irem para esse objetivo, né? Eles não foram para fazer comércio, eles foram para fazer um enterro, né? Para tacar fogo ali no líder deles, o que é estranho, para dizer o mínimo, né? Outra coisa que eu já tenho que comentar nesse, digamos assim, nesse sumário, nessa sinopse, é que os vestimentas, né, os figurinos são bem nada a ver, né? Principalmente dos vikings, eles são bem pouco fidedignos, principalmente ainda mais do Beowulf, que é completamente ridículo, né? Comparado ao que seria de um viking, nem imaginando que é um drama histórico. É lógico que é ficção, né? Eu entendo isso, mas ele pelo menos tem que tentar enganar. E o Beowulf ele não passa por viking nem ferrando, né? Levando em consideração o tipo de roupa, né? O tipo de armadura, principalmente, que ele utiliza, nada a ver. Prosseguindo a partir daí, né? O Ahmed tá ali fazendo a diplomacia dele, né? Com os vikings, o que é natural, né? Só que daí vem uma bruxa deles, e essa bruxa, ela tem uma visão, né? Ela joga ali uns ossos e tem meio que uma visão, e ela diz que todos os guerreiros ali devem ir voltar ao norte, né? São 12 guerreiros, mais um que venha daquela terra. Então o Ahmed é escolhido para ir para o norte. Com qual objetivo, né? Um garoto que estava viajando também para o sul, ele vem avisar eles que um grupo ali de canibais, basicamente, só que ele não diz isso naquele momento. Um grupo de canibais estaria atacando ali o vilarejo onde ele mora, né, onde ali o reino do Hrothgar, né, no caso. E ele pede ajuda desse grupo, né, para ir salvar eles lá e vencer esses canibais, né? Prontamente o Ahmed vai, né, para essa aventura e é aí que o filme, digamos assim, começa a engrenar. Tudo bem. Falando agora de roteiro, né? O filme ele começa um pouquinho pra frente disso, enquanto o Ahmed tá no barco e volta para esse começo com essa história que eu contei. O que não faz sentido nenhum, não acrescenta em nada, não sei por que fizeram isso. Então já é um problema. Outro problema aqui que eu diria que é do roteiro, e eu diria que é o principal, na verdade. Tem dois problemas principais, né? Mas o principal mesmo. Acredito que o Ahmed ele evolui muito pouco durante todo o decorrer desse enredo.
ele não tem comentários, digamos assim, muito profundos sobre aquilo que ele tá vivenciando. Então é tudo muito genérico, sabe? Ele parece que só tá ali, entende? Ao mesmo tempo, eu tenho que dizer que, mesmo que alguém possa poder defender, por exemplo, que o Beowulf fosse o protagonista também, eu diria que não, porque o Beowulf aqui é muito estoico, ele fala pouco e não tem muita personalidade. O Ahmed sendo o protagonista é um pouco mais interessante, que ao menos você tem um olhar um pouco de fora. Novamente, é claro que é um problema, porque ele não comenta muito do que está acontecendo. Agora, seguindo daí, o outro problema de roteiro é que os inimigos, né, essa tribo de canibais, que eles representam o dragão, tanto o Grendel quanto o dragão, como também a mãe do Grendel em algum nível. Então eles representam as três entidades da história do poema, né? No entanto, né, eles são um grupo gigantesco ali de canibais. A ideia deles é uma coisa mais ou menos parecida do que viria lá em 2005 depois na Lenda de Grendel, de ser mais realista. É como se eles fossem homens da caverna que ficaram ali perdidos e de repente eles ressurgiram atacando todo mundo. É mais ou menos o conceito deles. Partindo dessa ideia, né, é claro que esse grupo aí de guerreiros tem que combater esses caras. Cara, as cenas de combate, elas deixam bastante a desejar. Existe um carinho muito grande, né, um esforço muito grande de fazer tudo ser muito realista. Então a violência desse filme é muito brutal. É muito brutal. Tem filme muito mais moderno que não tem esse nível de brutalidade, esse nível de realismo em cada tipo de ferimento, sabe? A maquiagem é impecável nesse sentido. Os prostéticos que eles usam, assim, de coisa de membro decepado e tal, também tudo impecável nesse sentido. É impressionante. No entanto, a maioria desses combates acontece à noite e numa escuridão, num breu total. Você não consegue entender o que está acontecendo. O que é muito estranho, porque você vai pensar que o filme custou mais de 100 milhões de dólares, você vai imaginar que você vai conseguir enxergar alguma coisa no filme, mas você não consegue, e isso é bem frustrante. Dentro dos próprios combates, dentro dos próprios combates, as coreografias são terrivelmente horríveis. Por exemplo, na primeira batalha, você nem sequer consegue ver ele, só vê um monte de espada assim balançando no escuro. Agora, o que acontece muito depois, por exemplo, quando o Beowulf foi enfrentar a mãe do Grendel, né, o equivalente a ela no filme, ele tem uma long sword, né, ele tem uma espada gigante, né, ele tem uma espada longa, e ela tá lutando com uma garrinha desse tamanho, sem brincadeira, é sério. E ele consegue ser acertado por essa garrinha. Como? Tipo assim, é literalmente impossível, ela não tem mais nenhum outro equipamento, sabe, ou algo assim, ela é tipo uma bruxa, não tem o menor sentido. Isso se estende para a maioria dos combates. Inclusive pro contrário também. O Beowulf não tinha como ser derrotado nesse momento, ou pelo menos ser ferido nesse momento. Mas também, esses 13 soldados, esses 13 guerreiros, não tem chance nenhuma contra essa invasão de canibais, porque são muitos canibais. Então o filme tenta encontrar uma desculpa para que eles consigam sobreviver a essa situação, e é uma desculpa um pouco fraca, que é uma solução temporária para aquele problema, né? Imaginando que aquela sociedade de canibais vai continuar operando após o que acontece no filme. Então logo em seguida, provavelmente eles vão voltar a atacar. Então não tem muita lógica nisso daí, a não ser que eles conseguissem se preparar muito mais até o próximo ataque, ou até a próxima coisa que a gente não vê o que acontece, né? Comentando aí os atores, né? Tem o John Hurt ali fazendo o Rottigar. E ele é um velho cansado, né? Como o Rottigar é sempre representado. Mas uma coisa interessante do Rottigar aqui é que ele tem um trono, né? E atrás fica uma árvore grande, assim, fica parecendo Yggdrasil, né? Pelo menos lembra. Então é interessante esse negócio visual. Agora, tirando isso, é só o próprio Antônio Bandeiras que tem alguma coisa de interessante e dá a impressão que ele está muito desconfortável dentro disso que ele está fazendo. Então esse desconforto transparece tanto que acaba prejudicando bastante a experiência. Então, né, dito tudo isso que foi comentado, né, a minha nota para o 13º Guerreiro é um 6 de 10. E tá, essa nota é uma nota que ela é razoavelmente muito alta até. Porque considerando que você não consegue ver os combates direito, considerando que o roteiro tem esse negócio de que o próprio Ahmed, você não vê uma mudança muito dele no decorrer do tempo, né? Ele não chega nem com nenhum insight muito profundo, né? A única coisa, digamos assim, que ele acrescenta à história do Beowulf é que ele seria um dos poetas que escreveu sobre a lenda do Beowulf, né? Sendo tudo mais épico, né, na escrita. Agora, né?
por que ainda assim ele consegue sustentar um 6? Como eu falei, os prostéticos e as maquiagens assim de ferimentos são bem interessantes, assim, ao ponto de ser impressionante. O conceito dos canibais não é o mais terrível, inclusive a forma como eles representam um dragão não é a forma mais terrível, é uma forma bem criativa de representar um dragão. Outra coisa aqui é que eu tenho que também ainda falando um pouco dos efeitos, né? Existe muita coisa prática quando eles vão entrar e tentar atacar os canibais na caverna deles. Você vê que tudo é real, né? Não tem CGI na época, então você vê eles pulando ali de um lugar para o outro. Tem cenas assim de ação nesse sentido que são bem interessantes, né? Então a violência acaba vendendo um pouco do filme e o conceito dele também. É interessante ver alguém de fora do mundo do Beowulf, de fora do mundo dos Vikings, indo assistir a essa saga do Beowulf, né, de perto, né? E como eu falei, né, tem alguns outros visuais ali que são interessantes, como o do Hrothgar, né, e o seu trono ali com uma árvore atrás. Então tem algumas coisinhas de interessante. Gostaria de dizer que o filme é muito pior que isso, mas não é muito pior que isso, mas também não é muito melhor. Ele só é o que tem para oferecer, um filme mediano. Então é isso aí. Se tiver gostado do vídeo por algum motivo, razão, circunstância, eu peço para você se inscrever, dar um like, apertar no botão do sininho para ter mais notificações, comentar o que você acha do 13º Guerreiro e também, é claro, olhar aqui na descrição onde tem os links e o link para o financiamento coletivo, que caso você queira ajudar seria muito bom porque as coisas estão muito difíceis. Então é isso aí, vamos junto e até mais.